Olá pessoal, estamos iniciando mais um culto familiar. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Também peço a vocês que aproveitem para deixar o seu like. E caso vocês não gostem, é só retirá-lo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos aqui em Tua presença. Gostaria de te agradecer pelo dia de hoje, por todos que estão ouvindo e que irão ouvir este culto. Que a Tua paz recaia sobre o coração de cada um, Tua misericórdia, Teu discernimento, que seja um culto abençoado para todos e que o Senhor venha fazer a Tua obra, Pai, através de cada um que estará trabalhando aqui no culto de hoje, Pai. Muito obrigado por tudo, por essa noite maravilhosa, pela vida de cada um, que o Senhor continue com a Tua misericórdia sobre nós e que a gente possa, além de Te adorar, também receber o que o Senhor tem para nos entregar hoje, Pai. Assim te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Oh, 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 oh. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. O Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Oh, 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 oh. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, oh, oh. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
Amém, a paz de Cristo a todos. Que bom que você está aqui, que você separou esse tempo para estar com Deus, estar na presença de Deus, aprender da palavra dele. E eu espero, do fundo do meu coração, que Deus fale com você e que a palavra que nós vamos compartilhar hoje possa ser bênção na sua vida. Vamos orar, se você puder, ore comigo para pedir a direção de Deus nessa hora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, muito obrigada por mais este dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, na Tua presença, e nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Me ajuda nessa hora para que eu possa transmitir aquilo que Tu queres ensinar para nós, de forma fiel, de forma clara, e prepara a mente e o coração de cada um para receber aquilo que o Senhor tem para cada um, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Com confiança, em nome de Jesus, amém. Enquanto eu estava refletindo na mensagem que eu ia compartilhar hoje, da palavra de Deus, eu fiquei pensando no meu dia a dia, na minha rotina diária, e talvez você se identifique também com o que eu vou falar agora, porque quando a gente vai se preparar, né, pro dia que está começando, que está se iniciando, até às vezes na noite anterior ali, a gente começa a pensar nas tarefas, nas responsabilidades, naquilo que a gente vai precisar fazer no outro dia, e a gente se prepara o melhor possível para isso, a gente se organiza, o nosso tempo, tudo que a gente vai precisar, os recursos financeiros, e como que a gente vai fazer, né, para desempenhar as nossas tarefas, seja no trabalho, seja nos estudos, seja nos afazeres de casa. Então a gente separa ali, de repente, um valor que a gente vai precisar ali para o nosso transporte, a gente se organiza para ver como que a gente vai fazer as refeições do dia, como que a gente vai se locomover de um lugar para outro, se a gente vai precisar de documentos, né, tem aqueles dias que a gente tira para resolver ali questões burocráticas, né, então a gente precisa se organizar para ter toda a documentação ali que a gente precisa. Se você estuda, tem os livros, os materiais ali que você vai utilizar. Então a gente faz essa programação, né, do nosso dia, organiza aquilo que a gente vai precisar, organiza o nosso tempo, o que a gente vai fazer primeiro, para a gente conseguir desempenhar nossas atividades da melhor forma possível, né? E também a gente se prepara emocionalmente, psicologicamente, tem coisas que são bem difíceis, a gente tem que lidar muitas vezes com questões de saúde, com questões de pressão no nosso trabalho, nos nossos estudos. Existem prazos que a gente tem que cumprir, expectativas dos nossos chefes, dos nossos professores, enfim. Então a gente procura se planejar, né, da melhor forma. Eu pelo menos faço assim. Eu gosto de ter um plano A, um plano B, um plano C, para caso as coisas não saiam como eu imaginei. Mas mesmo assim a gente sabe que dificilmente, na verdade, as coisas saem como a gente planejou, né? Sempre tem algum contratempo, algum imprevisto, algo que a gente desconhecia, que a gente não esperava e que a gente tem que lidar. E muitas vezes é muito desafiador aquilo com o que a gente se depara. A gente se sente despreparado, a gente não tem os recursos, a gente não tem os meios, a gente não tem, às vezes, a estrutura emocional ou física, a gente não consegue pensar em uma solução rápida ali, muitas vezes a gente tem que tomar decisões difíceis, porque a gente sabe que a vida não tem muitas vezes essa previsibilidade que a gente gostaria, né? Às vezes você precisa falar com uma pessoa e a pessoa não está ali. Às vezes hoje em dia, né, a gente depende desses aparelhos eletrônicos, de internet, e as coisas não funcionam. Às vezes você vai preparado ali com alguma documentação para resolver alguma coisa e faltam documentos ali que você precisava e não sabia. Acidentes acontecem muitas vezes, né? Então existem vários tipos de situações que a gente precisa lidar, umas mais sérias, outras menos, e muitas dessas situações elas realmente estão além da nossa capacidade de resolver. Então a gente se sente exausto, exaurido, cansado, esgotado, sem forças muitas vezes e sem saber a quem recorrer, né? E eu trouxe esse exemplo do nosso dia a dia porque eu fiquei pensando que muitas vezes a nossa caminhada com Deus, a nossa vida cristã, a nossa jornada como seguidores e discípulos de Jesus, como você queira chamar, ela também muitas vezes é assim, cheia de surpresas, de reviravoltas, de situações difíceis de se enfrentar e que vão além da nossa capacidade de resolver. E muitas vezes a gente
sem perceber, às vezes de forma sutil, a gente acaba recuando, retrocedendo, voltando atrás naquilo que a gente creu e que a gente se comprometeu, naquele compromisso que a gente fez com Deus. E existe um livro da Escritura, uma carta, que foi escrita para pessoas que estavam passando por isso, por essa situação de sofrer perseguições, de passar por lutas, por tribulações, dificuldades, e elas estavam pensando e considerando a possibilidade de voltar atrás. Essas pessoas eram judeus. Esse livro é o livro da Carta aos Hebreus, e eles eram judeus que haviam crido no nosso Senhor Jesus Cristo como Messias, como Senhor, como Salvador, e por isso eles estavam sofrendo perseguição, porque para os judeus não convertidos, eles crerem em Deus, em Jesus, como Salvador, como Senhor, era uma blasfêmia, era uma ofensa a Deus, era um desvio da religião, né? Era algo muito sério, era algo inaceitável. Não se podia conciliar o judaísmo com a crença do nosso Senhor Jesus, né? Como Senhor, como Salvador. Então, muitos judeus convertidos ao cristianismo, eles eram presos, torturados e até perdiam a própria vida por confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Então, o autor dessa carta, que a gente não sabe exatamente quem é, os estudiosos dizem que pode ser o apóstolo Paulo ou algum companheiro dele, Apolo, Barnabé, mas o fato é que, então, esse autor, ele vai escrever essas palavras com o objetivo de encorajar, de instruir, de aconselhar esses irmãos. E como que ele vai fazer isso, né? O que ele escolhe enfatizar e relembrar, né? Qual que é o remédio, então, para esse problema, para esse desencorajamento, para essas dúvidas, para esse receio desses irmãos? É falar sobre a vida e sobre a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, para que eles pudessem se lembrar daquilo que eles ouviram quando eles creram e para que eles tivessem, então, suas esperanças renovadas. E esse homem de Deus, então, ele faz questão de relacionar, de conectar a vida e a obra do Senhor Jesus com a vida e com a história daquele povo, tanto no aspecto político, social, espiritual, religioso. E eu também queria tentar fazer isso hoje, para a gente se lembrar de que o que o Senhor Jesus fez e faz por nós, quem Ele é, isso também tem tudo a ver e está relacionado com a nossa realidade. Então, eu vou colocar para a gente ouvir agora o início da carta aos Hebreus, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Amém, aleluia, Deus seja louvado. Então aqui a gente pode perceber esse autor exaltando e engrandecendo o Senhor Jesus. E o primeiro ponto aqui é que ele ressalta é que o Senhor Jesus é a pessoa por meio de quem Deus se revela de forma plena, de forma completa e definitiva, é a revelação final. Porque, como ele vai dizer aqui, né, antigamente Deus se revelou por meio dos profetas de muitas formas, mas a forma principal, última e definitiva foi por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, que é Filho de Deus. Então, sendo Deus, ele tem todos os atributos de Deus. Ele é eterno, onisciente, onipresente, todo-poderoso e criador dos céus, da terra, de todo o universo, de tudo que existe. Ele é o dono do universo, ele é proprietário de tudo que foi criado por direito. E ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, ou seja, é como o próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, quem
olha para Jesus, tá vendo o próprio Deus, né? E ele é o rei do universo, ele domina, ele governa, ele tem toda a autoridade. Se a gente trouxer para o nosso dia a dia, para exemplos humanos mesmo, se a gente pensar em algo novo que a gente vai comprar, um aparelho eletrônico, por exemplo, e a gente vai ler o manual de instruções, a pessoa que criou, que projetou, que inventou e que pensou na utilidade daquele aparelho, em como ele ia funcionar, os recursos, nas funcionalidades que ele ia ter, essa é a pessoa que melhor conhece, que domina e que sabe a melhor forma de usar aquele aparelho, aquele objeto, de manter, de cuidar para que ele dure, né, o máximo possível, para que ele seja útil para aquilo que ele foi criado. Se você for pensar num remédio, né, numa bula de medicamento que você vai ler, a pessoa que formulou, né, aquele medicamento que vai saber a melhor forma de usar, qual a dose, quais os efeitos colaterais, quais as contraindicações, vai conhecer os possíveis riscos e os benefícios que aquele remédio pode trazer. E Deus, como aquele que criou o universo e sustenta, né, porque ele não só criou e deixou a gente aqui à própria sorte, né, ele criou e sustenta o universo e todas as coisas, ele é o que melhor sabe, né, como a gente deve viver aqui, como a gente deve interagir, se relacionar com as outras pessoas, com os animais, com as plantas, com tudo que foi criado, e com ele mesmo, né, que não foi criado, que é eterno, mas ele que pode melhor dizer para nós, e a gente deve ouvir e seguir a palavra dele diz sobre nós e sobre as outras coisas criadas e também sobre o próprio Deus, né? Se a gente pensar, então, no aspecto de rei, que o Senhor é rei, que ele governa, que ele domina, que a autoridade dele é maior que qualquer autoridade, né, que o seu prefeito da sua cidade, que o seu governador, que o nosso presidente, que o presidente da maior potência do mundo, dos Estados Unidos, sei lá, de qualquer lugar, né, a autoridade de Deus, o poder de Deus é superior, e é Jesus quem reina sobre esse universo, quem tem a autoridade última e final. Nada acontece sem que Deus permita. E o melhor de tudo isso, o mais maravilhoso, é que é um reino justo. O Senhor é justo, ele ama a justiça e odeia a iniquidade, odeia o mal. Então, muitas vezes a gente para analisar o governo, né, seja lá qual for o espectro político, não importa, mas a gente vê muita justiça, muita corrupção, muita desigualdade, governantes pensando só nos seus próprios interesses, pensando só em ganhar votos, em popularidade, em medidas que às vezes vão pegar bem ali no curto prazo, mas que não vão solucionar de fato os problemas. Eles não pensam de fato muitas vezes na população, nas maiores necessidades. Muitas vezes eles pensam no que vai aparecer mais, no que vai dar mais ibope, né? Mas o Senhor Jesus é um rei que, além de ele ter um poder infinito e ilimitado, ele é justo, ele ama os seus súditos, né? O seu povo. Ele ama, ele se importa e ele se identifica também com cada um daqueles que fazem parte do seu reino. E como que a gente vê que ele se identifica com cada um de nós? Aqui no capítulo 5 de Hebreus, no versículo 8, vai lembrar para nós, né? Que embora sendo Deus, filho de Deus por direito, né, igual a Deus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então ele se esvaziou, como a palavra vai dizer. Ele assumiu a natureza humana com as suas limitações, com as suas fraquezas, sem pecado, né? Ele não pecou, ele nunca falhou, ele nunca errou, ele nunca fez nada que desagradasse a Deus, ao Pai, mas ele teve fome, teve sede, teve frio. Ele, como ser humano, não poderia estar em vários lugares ali ao mesmo tempo, então tinha as limitações do próprio corpo humano mesmo. Ele foi tentado pelo diabo, como nós somos, tentado a fazer milagres, a fazer maravilhas, quando não era aquilo que o Pai esperava dele, quando não era a hora de transformar pedras em pães, ou de se jogar do pináculo do templo, provando a Deus, né, colocando o poder de Deus em dúvida. Foi tentado a escolher um atalho e fugir da cruz e supostamente conseguir a nossa redenção de alguma outra forma, mas ele não cedeu a essas tentações, mas ele foi tentado. E foi obediente até o final, até a morte de cruz, se sacrificou por nós, como estava previsto e predito na Escritura, e como a palavra vai continuar dizendo ali no versículo 9, né, do capítulo 5.
e, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Que Salvador maravilhoso que nós temos, né? Perfeito. E o autor dos Hebreus, ele também vai falar, da carta, né, aos Hebreus, ele também vai falar do ministério de Jesus, do aspecto espiritual e religioso, que era muito importante para aqueles judeus, né? Essa identificação com a palavra, com a aliança que Deus já havia revelado através de Moisés e através dos profetas. Então ele vai falar aqui no capítulo 7, no versículo 26, do papel de Jesus como sumo sacerdote, porque naquele tempo, naquela religião e conforme a lei que havia sido revelada e prescrita por Deus, os rituais daquela religião judaica envolviam sacrifícios de animais para purificação dos pecados. Então, quem fazia esses sacrifícios eram os sacerdotes, e o sumo sacerdote, que era o sacerdote principal, o líder máximo ali, ele fazia uma vez por ano um sacrifício de sangue de animais, entrando no Santo dos Santos, que era uma divisão do templo deles, que era onde estava a presença de Deus, e só o sumo sacerdote podia entrar ali, na presença de Deus, com sangue. E esse autor, então, vai explicar que, na verdade, tudo isso que era feito, todos esses rituais com sangue de animais e tudo, eram sombras, eram símbolos daquilo que Jesus faria e hoje fez, né, por nós. Ele, como ser perfeito, que se sacrificou na cruz, e o sacrifício dele foi aceito por Deus, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, aqui no capítulo 7, versículo 26, vai dizer assim: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, ele está explicando que Jesus era superior, é superior aos sumos sacerdotes, porque ele nunca pecou, e porque o sacrifício dele não foi de sangue de animais, mas foi de si mesmo, do seu próprio sangue, completamente puro e aceitável a Deus. E por isso mesmo, então, ele vai continuar dizendo lá em Hebreus, capítulo 9, por essa razão, por ele ser esse sumo sacerdote perfeito, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Então ele está explicando que aquela antiga aliança, com aquelas leis e rituais, era de Deus com o povo de Israel, e que essa nova aliança é superior e é com aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. E isso inclui, obviamente, os judeus que também creem, e que naquela aliança antiga eles tinham a promessa da terra de Canaã, uma terra que emana leite e mel, e que a promessa para nós nessa nova aliança é de uma herança eterna, de um reino que não vai ter fim, um reino onde o Senhor Jesus, esse rei justo, perfeito, é o rei, onde nós seremos purificados dos nossos pecados, onde não vai mais haver choro, não vai haver lágrimas, e onde a criação também vai ser restaurada. E por isso ele vai dizer que Jesus é superior aos profetas, a Moisés, aos anjos, que ele é um sumo sacerdote superior aos sumos sacerdotes da linhagem lá de Arão, e que a aliança da qual ele é mediador também é uma aliança superior. E lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, ele vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, tudo que a gente falou sobre Jesus sempre foi verdade, era verdade naquele tempo, é verdade hoje e sempre vai ser verdade e nunca vai mudar. Então, esse é um motivo de muita alegria, de segurança para nós, porque a gente pode se apegar a essas promessas, porque Deus não muda. Glória a Deus. Então, que você possa se lembrar disso, que isso te traga alento, que o Senhor Jesus, ele se compadece de nós, porque ele passou pelo que nós passamos, mas ele não pecou. Então, por isso, ele é capaz de salvar, a palavra vai dizer, ele é capaz de salvar aqueles que se aproximam de Deus por meio dele, que reconhecem o Senhor Jesus como mediador, como sumo sacerdote, que recorrem a ele, que clamam por ele. Eu disse antes que o sumo sacerdote lá na religião judaica, ele era o único que tinha acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. E isso foi algo que o Senhor Jesus também conquistou para nós, esse acesso à presença de Deus.
Isso é maravilhoso, isso é grandioso. Se a gente for pensar de novo nas nossas autoridades aqui humanas, se você quiser falar com o prefeito, com o governador, com o presidente, com alguma autoridade, não só política, mas de qualquer área, né? Se você quiser falar com uma pessoa de prestígio, de renome, não é fácil, né, o acesso a essas pessoas, até pela segurança delas. Elas têm uma agenda cheia, elas têm compromissos. E mesmo que você tivesse acesso a essas pessoas, a verdade é que, na maioria das vezes, elas não estão dispostas a, de fato, prestar atenção, ouvir o que você tem a dizer, não se importam com o que você sente, com o que você pensa. Elas não têm a intenção de compartilhar com você os planos delas, as estratégias de governo, seja lá o que for. E Deus, sendo quem Ele é, todo-poderoso, criador do universo, rei, perfeito, Ele nos dá esse acesso à presença dEle, Ele nos ouve, Ele se importa, Ele nos ama, fala conosco, nos ensina, nos aconselha e habita em nós por meio do Espírito Santo. Então, que Deus maravilhoso que nós temos que valorizar e agradecer. E é isso que nós buscamos fazer, né, num momento como esse de culto, é louvar, bendizer, adorar, expressar a nossa gratidão e o nosso amor por Deus e conhecê-lo mais. E sobre essa questão de se aprofundar no conhecimento, de buscar conhecer a Deus cada vez mais, tem algo que me chama a atenção nessa carta aos Hebreus e que é importante a gente pensar, que está lá no capítulo 5, no versículo 11. E ele vai dizer assim para esses irmãos: temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. E aí ele vai continuar dizendo, né, que quem precisa de leite são as crianças, que os adultos, né, que já cresceram na fé, eles vão já estar preparados para esse alimento sólido. E muitas vezes isso acaba acontecendo com a gente também, né? Porque a gente acaba talvez se acomodando naquele conhecimento que a gente já tem. A gente não tem talvez o hábito da leitura da palavra, do estudo, né? Porque às vezes a gente fica naquela leitura também superficial. A gente não compartilha com outros irmãos na fé, que têm a mesma fé, que tem um conhecimento maior que nós, ou que tem uma história diferente, um contexto diferente, que podem trocar ideias com a gente e compartilhar conhecimento. E me vem à mente também aquela parábola do semeador que o Senhor Jesus conta aos seus discípulos, que é bem conhecida, você deve conhecer, que compara as pessoas, o coração das pessoas, né, que ouvem a palavra, como aquele solo à beira do caminho, que o diabo vem e rouba e retira a palavra, né? São as pessoas que não entendem o que elas ouvem. Tem aquele solo pedregoso, que são as pessoas que recebem, que acolhem a palavra, que creem, mas no momento de tribulação, de dificuldade, elas acabam retrocedendo, porque a fé delas não tem raízes profundas, né? Uma fé superficial. Tem as pessoas que a palavra, né, é plantada, a semente é plantada naquele solo entre espinhos e fruto, né, é sufocado, a planta é sufocada pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres, e tem finalmente aquele solo que é um solo fértil, bom, que é aquela pessoa que recebe a palavra, que persevera e que dá frutos. E às vezes a gente pensa, né, eu vou falar aqui por mim, muitas vezes na primeira vez que a gente ouve, que a gente crê nas boas novas, no evangelho, como se fosse essa única vez, né, que Deus manda uma palavra e a gente pode receber ou não, né? Mas sempre quando a gente vai ler a Bíblia, ler as Escrituras, né? Ou ouvir uma mensagem, uma pregação, ou fazer um estudo, ou ouvir alguma palavra de algum irmão, de alguma irmã, essas situações também Deus está ali falando conosco e a gente tem a oportunidade de receber, de acolher, de analisar, de crer ou de rejeitar, muitas vezes, não diretamente, né, de forma, como eu disse, sutil e às vezes não com uma recusa, com uma negação, mas com uma indiferença, a gente deixa para depois, adia, a gente não percebe, a gente não se dá conta, a gente não dedica o tempo, o esforço que a gente deveria para entender o que Deus está querendo falar conosco. E é por isso que esse autor dessa carta vai relembrar esses irmãos
aquilo que eles já sabiam, que eles já haviam ouvido sobre Jesus Cristo, sobre a salvação, sobre o amor, sobre o perdão que ele oferece, sobre as promessas de Deus. Ele vai falar também, não dá tempo da gente explicar tudo aqui, mas ele vai falar sobre a fé dos seus antepassados, de Abraão, de Moisés, de Noé, de Isaac, de José, de tantos outros, de Raabe. Ele vai citar aqui muitos exemplos de fé e do que essas pessoas conseguiram alcançar, das promessas de Deus que se cumpriram na vida delas, em razão da fé que elas tinham e pelo fato delas terem perseverado até o fim. Então ele vai dizer, olhem para a fé dessas pessoas, para o Deus dessas pessoas, que é o Deus de vocês também. E olhem também para o próprio passado de vocês, ele vai dizer. Ali em Hebreus, no capítulo 10, ele vai dizer assim, esse autor, né, se dirigindo a esses irmãos. Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Então ele está falando aqui do próprio passado desses irmãos, quando eles ouviram a mensagem, se converteram, creram, do que eles já tinham suportado. E é por isso que ele enfatiza, então, que Jesus continua sendo o mesmo, que aquele Jesus que vocês creram é o mesmo Jesus. As promessas são as mesmas, o poder de Deus é o mesmo, o acesso a Deus é o mesmo que nós temos, nós podemos entrar na presença de Deus com confiança. Em Hebreus 4, versículo 16, ele vai dizer assim, assim sendo, né, diante de tudo isso que ele falou sobre o Senhor Jesus, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, no momento que a gente se sentir, né, como eu falei ali no começo, sem força, sem esperança, perdidos, sem saber o que fazer, sem saber a quem recorrer, que a gente possa se voltar para Deus, que Deus tem tudo aquilo que a gente precisa, a provisão que a gente precisa, Ele nos promete descanso, nos promete paz, socorro, direção, proteção. Ele não se esquece de tudo aquilo que a gente já fez pelo reino, embora a gente não faça nada sem a graça, sem o auxílio, sem o poder dele, a gente não faça nada por nós mesmos, mas ele se lembra disso, a palavra vai dizer. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que vocês demonstraram por ele, pois ajudaram os santos, né, os irmãos, e continuam a ajudá-los. Então ele vai dizer isso para esses irmãos hebreus. E ele vai continuar dizendo, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Existem muitos ensinamentos preciosos, essa carta aos Hebreus é muito rica, não vai dar tempo da gente falar tudo aqui, obviamente, mas eu espero que essa palavra tenha sido bênção para você, que sirva de encorajamento, que ajude a fortalecer a sua fé, a sua confiança em Deus, a renovar as suas esperanças, as suas forças, que o próprio Deus tenha falado com você, que você tenha sentido a presença dele nesse momento. É o meu desejo. E eu queria terminar, então, com uma oração que está lá no final da carta aos Hebreus e que é o meu desejo também para cada um aqui que está ouvindo essa mensagem. Então, lá no capítulo 13, versículo 20, diz assim, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta entre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém, glória a Deus, maravilhosa palavra. Carta aos Hebreus, ela, como mesmo falou a Carol, né, ela tem muitos ensinos, riquíssima, inclusive este último louvor, né, que vamos cantar, ele fala justamente, né, sobre o sacrifício de Jesus, que foi um sacrifício remidor, fala também das promessas, né, que nós temos, que já foi descrito, né, a partir do momento
que seguimos colocando a nossa fé na graça dele, né? E no seu sacrifício e no seu sangue, né? Que é o sangue desta aliança, que é uma nova aliança, a aliança que vivemos, o sangue que há poder e que nos lava, que nos limpa de todo o pecado. Então, né, aqueles que souberem podem cantar e vamos elevar os nossos corações e louvar a Deus com mais este bonito louvor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe a suportar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abre caminho temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, terminando um culto em Tua presença, quero Te agradecer pela maravilhosa palavra, pelos louvores, por todo o culto prestado a Ti, que o Senhor tenha recebido como cheiro suave, que Tua palavra possa ter alcançado muitos corações, muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo, que possa chegar nos lugares onde foi o Teu propósito que chegasse hoje, Pai, e mais para frente com as pessoas que ainda vão ouvir, e que o Senhor tenha recebido a nossa adoração a Ti, pois só o Senhor é único, de toda honra e glória, Pai. Muito obrigado, considero todos os Teus propósitos já feitos e realizados, que Tua palavra tenha servido aí ao propósito, e muitas almas tenham se convertido e possam estar aqui prestando culto ao Senhor também, mesmo que não estejam aqui no culto familiar, mas em suas casas, onde quer que estejam, Pai. Assim te agradeço pelo culto de hoje, por todos que puderam vir também. Dê-nos uma semana abençoada, debaixo da Tua santa misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão e consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós. E a igreja diz amém. Agradeço a todos pela participação no culto. Lembrando, deixem seus pedidos de oração e a palavra hoje, a palavra-chave, para que eu possa ver que vocês assistiram, né, e para que vocês possam receber um coraçãozinho, é fé. Agradeço a todos por terem assistido. Peço para que deixem o seu gostei e também para que comentem e compartilhem, principalmente aquelas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. E convido a todos também para participarem do nosso culto pelo Google Meet, o link estará na descrição. Deixem nos comentários seu pedido de oração ou também, se preferirem, poderão nos enviar por e-mail.
O e-mail estará em um comentário fixado. Tenha uma excelente semana e que Deus os abençoe.